eu quero aproveitar e chamar um casal que se conheceu aqui na TV Século XXI e justamente, né, a história deles, eles vão contar agora. É o João e a Luciana, o João e a Luciana. Então vamos ver. Há quem pense que uma grande história de amor só exista nos contos de fadas ou no cinema. Mas a Luciana e o João vão mostrar que a vida real pode nos reservar grandes surpresas. O ponto de encontro dos dois foi justamente a Associação do Senhor Jesus no programa Louvemos o Senhor da Rede Século XXI. Tudo prontinho esse casal, gente? E é a história deste casal que a gente quer contar para vocês agora. Eu nasci em Goiás, aí me criei em Pernambuco e moro aqui há 18 anos e 9 meses, em Sumaré. O meu nome é João, vim lá do sertão de Goiás e a cultura lá, desde criança, minha infância, sempre foi usar chapéu, né? Meu pai usava e aí eu vendo meu pai usar, comecei a usar e eu gosto muito de trabalhar assim. E já tem muitos anos, desde quando eu cheguei aqui também, que eu comecei a comprar chapéu e trabalhar. E eu acho legal usar chapéu, bota, para não perder minha cultura, né? De onde eu vim, do Goiás, né? Meu nome é Luciana, eu vim do Pará, do interior do Pará. Eu vim, na verdade, morei no Quilombo, nasci no Quilombo, né? E agora estou aqui em São Paulo. Mas lá era bem assim, bem legal, bem gostoso, né? Quem um dia iria dizer que alguém que nasceu e cresceu lá no Quilombo de Itamoari, no estado do Pará, pudesse encontrar alguém nascido no sertão de Goiás e criado no estado de Pernambuco? Só pode ser coisa de Deus mesmo, não é? Eu posso dizer que eu era uma pessoa feliz, né? Só que assim, a gente sempre sente falta de alguém, né? E pelo fato de ter muitas decepções, eu criei uma barreira, né? Como se eu tivesse criado uma barreira que eu não deixava ninguém entrar na minha vida. Aí quando eu mudei aqui para Valinhos, eu conheci um casal, né? Que é a Esther e Vanderlei. E aí fomos ficando bem amigos e tal, né? Nesse meio tempo, eu lembro que o Vanderlei e a Esther chegaram para mim e falaram assim: Lu, você não pode ser tão fechada para ter uma vida amorosa, né, e tal. Por que você não escreve uma carta para Deus? Eu escrevi tudo que eu queria, pedi para Deus, né, uma pessoa honesta, uma pessoa que pudesse me fazer feliz, né, mas também que caminhasse comigo, né, para a igreja, tudo. Eu coloquei até os, como é que se fala? Característica, eu acho que é característica da pessoa. Queria que fosse uma pessoa um pouco mais alta que eu, uma pessoa mais clara. Eu falava assim, na carta tem assim: Deus, eu quero uma pessoa mais clara porque eu sou chocolate, eu acho que vai combinar direitinho. O João atenderia às expectativas da Luciana, porém, naquela época, ele conta que estava em outro relacionamento. Na verdade, eu era enrolado, né? Namorava uma pessoa, mas não estava dando certo. E aí eu sempre ia na igreja, né? Já tem mais ou menos 7 anos que eu vou lá, frequento a TV. E um dia, de tantas coisas que vai acontecendo natural, né? Do casal, eu pensei, eu acho que eu tenho que pedir na hora do Santíssimo. Na hora do Santíssimo, um dia eu lembro, estava lá em oração e eu pedi. E foi uma coisa muito boa que a gente pensa de um jeito, mas Deus prepara de outro. Porque através desse dia que eu pedi, sempre no Santíssimo,
rezando, esperando a vontade de Deus, né? E essa vontade não era minha, que era se resolver, né, de uma forma bem melhor, que era o que, né, a pessoa passou, foi para viver a vida dela, e aí foi quando Deus mostrou a Luciana na minha vida. Eu comecei a frequentar o Louvemos aos domingos. Foi onde eu vi o João. Que a primeira vez que eu vi ele, eu me interessei. Sabe quando você sente um negócio assim, despertou alguma coisa? O Cupido foi a amiga Teresa, que trabalha como voluntária no programa Louvemos o Senhor há anos. Eu perguntei pra Teresa, né? Disse assim, Teresa, quem que é aquele cowboy? A Teresa, né, que entrou no assunto, né? E foi ela que conversou comigo primeiro, já tinha conversado com a minha baixinha, né? Eu lembro que uma vez no Louvemos, eu não lembro a data, ele estava ajudando no Santíssimo. Eu tinha chegado e fiquei na porta, né? E aí ele saiu com o Santíssimo. E quando ele saiu, ele deu aquela olhada assim, aquela encarada, né? Eu disse assim, nossa, meu coração acelerou, né? Eu disse assim, nossa, deve ser um sinal, junto com o Santíssimo, não é possível. E depois que a gente conversou, eu sempre nas minhas orações, como eu sempre faço, né? E graças a Deus foi uma coisa muito boa. A partir do momento que a gente conheceu, que começou a nova história, foi uma história muito diferente. Aí ficamos trocando mensagem, né, por um tempo. E depois ele resolveu me chamar para sair. Aí eu aceitei. E daí no mesmo dia ele me pediu em namoro. Aí eu fiquei pensando, será que eu aceito? Será que, né, a gente fica naquela dúvida? Mas como eu costumo falar que eu acho que eu já tinha me apaixonado por ele, sem ele nem saber que eu existia, aí eu aceitei. Aceitei, nós namoramos. Acho que mais ou menos um ano e 6 meses, né? E aí a gente resolveu casar, né? Pediu em casamento, a gente marcou a data, foi construindo as coisinhas. E daí quando foi agora dia 16 de julho, nós casamos. E graças a Deus, assim, eu posso dizer que foi um presente de Deus em minha vida. Porque é uma pessoa de muita fé. E uma das coisas que eu escrevi na minha carta foi que eu queria uma pessoa que amasse mais a Deus do que a mim. Que pudesse caminhar comigo, né? E Deus atendeu. A gente vai todos os domingos, né, na TV, assistir o Louvemos o Senhor. De manhã, quando a gente acorda, e à noite a gente reza junto. E aí isso é muito bom, porque cada dia que passa eu tô mais feliz, né? Que a gente, quanto mais tempo fica, a gente trabalha junto, né? Isso é uma coisa que cada dia que passa a gente tá feliz mais, porque a gente, quando encontra alguém que tá do seu lado, te ajudando, trabalhando e somando junto, com certeza Deus está abençoando a gente, né? E que bênção, hein, João? Além do carinho, da cumplicidade da vida de oração, a Luciana resolveu aprender a profissão do marido. Desde quando chegou em Sumaré, em 2004, o João trabalha como borracheiro e a Luciana arregaçou as mangas e foi trabalhar com ele, com o mesmo senso de urgência em socorrer os clientes. Isso é uma história que a gente, às vezes, chega em algum lugar, quando fala, as pessoas até medo, porque tem alguém que fala assim, nossa, você tem coragem de levar sua esposa para trabalhar com você? Aí, às vezes, até brinco. Eu digo, pergunta para ela se ela acha ruim. Aí ela dá risada também, a gente fica conversando, né? Porque ele fala assim, não, mas mulher não é para trabalhar num serviço desse. Como é que pode uma mulher trabalhar levantando pneu? Mas isso ela acha bom, né? Graças a Deus a gente trabalha junto, estamos ali somando, trabalhando todos os dias. A gente quando acorda aqui, ou chovendo, ou fazendo sol, né? A gente dá um jeito de fazer o serviço, porque a gente trabalha na rua.
A gente não tem lugar fixo para trabalhar. Cada dia tá num lugar. Muito bom. Assim, no meu ponto de vista, é porque, tipo assim, você quer construir uma vida, né? Quer construir uma família. Eu disse assim, então vamos juntar útil ao agradável, né? E vamos trabalhar junto também, porque eu não gostava de ficar sozinha em casa, né? Gostava de ficar sozinha. E outra, é uma companhia. A gente conversa, a gente dá risada, sempre tá junto. E assim, é uma coisa tão leve. Por mais, apesar de ser um serviço pesado, mas é uma coisa tão leve, é tão gostoso, o dia passa assim tão rápido. Então... E foi ele que ensinou você? Tudo, ele é um ótimo professor. Me ensinou tudo e hoje, né, graças a Deus, eu... Assim, não sei tudo, né, assim, tô aprendendo a cada dia. Mas o básico eu já ajudo bastante. O trabalho de borracharia, no todo, tudo que nós fazemos, não é tudo, é o bruto, é o jeito de fazer. Como pegar. Porque se você pegar de qualquer jeito, se machuca, dá errado o serviço, dá retorno. E você, depois que aprende do jeito certo para fazer, é fácil de fazer. Então é uma coisa que é mais o jeito para trabalhar, né? E ela é uma boa aluna? Ela é sim. Porque antes de ela trabalhar comigo, tinha até alguém que trabalhava comigo, o menino que trabalhava comigo, tinha mais dificuldade de fazer as coisas do que ela. Porque para ser mulher e fazer bem feito, fazer bem feito, eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu. Ei, baixinha! Pra mim, é como se conhecesse há muitos anos. Porque o jeito que a gente convive, a gente vive e a gente tá com saúde e tem que agradecer a Deus. Só em você sair da cama, botar os pés no chão, já tem que agradecer a Deus porque tá vivo. Imagina com saúde, poder trabalhar, poder ir, poder vir. Falando aqui, tá incomodando, eu vou ter que falar. Esses dias mesmo, recente agora, tá indo pro trabalho ali. Tem um socorro para fazer, como trabalha com borracharia. E eu não tenho nem dúvida, eu tenho certeza que ele foi um livramento. Um macaco que pesa uns 15, 20 quilos, o caminhão carregado, nós estava indo fazer um socorro e o caminhão pesado, um macaco com aproximadamente de 15 a 20 quilos, ele escapou do caminhão e a voou bateu na minha cara. E eu tava assim, dava meio metro de distância. E quando a minha baixinha chegou perto, saiu correndo, eu fiquei quieto, com medo de ter quebrado minha cara inteira. Fiquei em choque. Quando eu olhei, que passei a mão, tava só um carocinho pequeno. Aí eu fiquei cuspindo sangue, mas aí só foi só um pouquinho machucado. Aí no dia seguinte já não tinha mais nada. Eu olhei assim, ficou um caroço, cheguei em casa, botei um pouco de gelo. E graças a Deus não quebrou o osso, porque se for ver o peso do caminhão com a pressão do macaco que ele escapar e eu com aproximado assim meio metro de distância, ali eu não tenho dúvida, ele foi um livramento, porque na hora que eu vi assim que eu tava sem quebrar nada, só foi agradecer a Deus. Só agradecer. Nossa. Por isso que é importante ter Deus presente em nossas vidas, né? Desde o começo, né, que a gente faz as orações e nós trabalha, agradece a Deus. Eu sempre falo, a gente quando casa é para a vida toda. Sim. Separação que seja de Deus, né? Porque é muito importante a gente estar agradecendo a Deus com saúde e com a pessoa que a gente ama do lado. Amém. Isso é muito gratificante. É para a vida inteira um casamento, porque ele foi na presença do nosso Senhor, né? Então eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas que foi ele que escolheu você para mim e me escolheu para você, né? Que realmente você é um presente de Deus na minha vida. E vai ser até a gente ficar bem velhinho. Se Deus quiser, quiser. A minha velhinha aqui. Bem velhinhos, bem velhinhos.
Te amo. Que história linda! Gente do céu! E é simples ao mesmo tempo, mas o interessante é a confiança, né? Você viu, ela falou, na hora que ela estava falando que o coração disparou, ele estava ajudando lá, servindo no Santíssimo, servindo ao Senhor. Ela falou, nossa, pode ser uma resposta, pode ser uma mensagem. É o coração de quem espera em Deus. Bonito isso. E olha, quando eles contaram essa história, eles ainda não tinham um bebê, mas um bebê nasceu desse amor e hoje o Daniel está aí trazendo alegrias. É um bebezinho lindo, com certeza o Daniel vai trazer mais e mais alegrias a esse casal. Então, parabéns, Luciana e João. Feliz Dia dos Namorados aí para vocês.